Hello! Meus amores, chegando! Ficamos juntinhos até as 4 da tarde. Bem-vindos! Excelente tarde pra você, que coisa boa, hein? Bateu 2h30, tamo junto por aqui no Entre Família para trazer sempre coisa boa. Você sabe, né? Entre Família traz sempre temas atuais, sempre temas que vão te ajudar, seja na sua vida emocional, física, espiritual e também a vida financeira, né, Darleide? Hoje a gente vai falar de tutu, Money. então. Tutu, money, como economizar. E a gente vai pensar nisso como um planejamento para a vida, não é? Como educação. Às vezes a gente vai precisar se educar outra vez quanto a isso, considerando aquilo que é necessário para você ter as finanças em dias e poder dormir tranquilo. Sabe que eu acho que tem gente lá do outro lado, Darleide, eu ouvi um zum ali, viu? Tipo, não, finanças, vamos tirar. Não tira não, hein? Não tira não, porque tem gente que não gosta, né, de falar sobre finanças, que porque... toca na ferida. Cutuca. Lá vem querida. você dizer pra eu economizar. E tu acha que eu vou mandar tu gastar? Já tem um monte de gente mandando tu gastar. Ué. E é por isso que tu gastou, né? Agora vamos economizar. Claro que a gente também sabe, pezinho no chão, para saber que há pessoas que estão endividadas, muitas vezes, não é nem por falta de planejamento necessariamente, mas aquilo que a gente precisa dar um voto. Verdade, é a Tem perda gente de que tá ganhando um pouco demais e não consegue esticar nem até metade do mês. Não é gastador, não é nada. É que realmente tem um prejuízo aí, somando-se a várias questões socioeconômicas do nosso país e essa desigualdade social. Mas aquilo que compete a gente, vamos pensar melhor as nossas finanças. E temos uma educadora financeira com a gente Verdade, hoje. ela está por aqui com a gente, Camila Russo, planejadora financeira, mais uma vez aqui no Entre Família, para abordar esse tema junto com a gente, tirar dúvidas, se você tiver, já vai mandando pra gente aí também. E ela vai trazendo aqui, Darleide, inclusive vai ter um momento na prática, onde a gente Ela vai pagar as dívidas. Vai pagar as dívidas, vai sortear. A gente vai sortear. O primeiro que ligar agora, né? O primeiro que ligar vai ter as contas do mesmo jeito, porque a gente não vai pagar Ela não. tá viu? ali desesperada. Não! Não, é bem por aí. Mas mais do que isso, vai dizer para você como planejar melhor as suas finanças, até mesmo para quem sabe daqui a pouco você tá tão bem que vai sobrar dinheiro. Pois é, e assim, ó, e o legal é isso, até o tema do programa é esse, ó, pequenas economias, grandes resultados, porque é no pouquinho que às vezes a gente despreza, a gente rejeita, né? Não, tal, é tão pouquinho, achou a moeda de R$1, R$1 só, não quero. Você tem uma história de uma empresa aérea que retirou uma azeitona dos lanches que eram servidos, que também agora já não é mais. Agora não é mais. Mas diz que em retirar uma azeitona dos lanches servidos, eles tiveram uma economia gigantesca. Uma azeitona. Então, é desse tipo de economia que a gente fala também, que muitas vezes sai pelo ralo. E se a gente tomar um certo cuidado, a gente vai melhorar muito as nossas finanças. Hoje ainda temos na prática, temos Josemar Amai e temos você com a gente na interação. Nós vamos e voltamos bem rapidinho no seu Entre Família. Até já. Até já. Vamos que vamos, então. O que você ia dizer? Dinheiro é o assunto de hoje. Vamos falar sobre dinheiro, minha gente. E trazer até, Darleide, algo que eu sei que quem tá ali do outro lado vai gostar demais, não tá conseguindo chegar com as continhas até o final do mês ali, uma rendinha extra. Já pensou nisso? Ter aquele dinheirinho a mais. Mas como, Abinal? Eu não sei fazer muita coisa. Fica com a gente que a gente vai te mandar um material sensacional, viu? Isso é interessante. Não dá, não tem mais o que cortar dos gastos. Sim. Eu já fiz de tudo, tá tudo aqui no limite. O que eu vou fazer? Então, o que vai restar é pensar numa forma de que uma renda extra venha ajudar você. Então, disso que se trata o programa de hoje. A nossa pergunta do dia é: que mudança pequena no dia a dia fez diferença no seu bolso? O que você mudou no dia a dia das coisas simples e que no final do mês você viu o resultado? Conta pra gente. Conta aí. Desde um detergente para lavar louça, ao invés de jogar bastante, colocar a quantidade certa. Sabia que só deve ser 3 gotinhas. Olha só, e espuma bastante aquilo, Minha sogrinha adora, ela derrama. E é legal ver aquele monte de espuma. O shampoo, às vezes aquele monte no cabelo de shampoo também.
né? Ou, sei lá. Dinheiro vai pelo ralo. Vai pelo ralo, literalmente. Eu vi uma apresentadora de telejornal famosíssima, ninguém vai dizer assim, que ela não tem. Não, ela tem dinheiro para muitos shampoos. Ela disse que um dos tratos para o cabelo dela ser tão bonito é que ela põe água no shampoo. Eu falei, o nome disso é economia aqui, na classe de baixo é economia. Põe-se uma água no shampoo. Mão de vaca, não quer gastar. Não, por isso que ela, acho que é por isso que ela tá rica, né? Enfim, meus amores, conta pra gente, 983-1502-49. Josemara Mai, tem alguma coisinha que você já fez e que no final do mês você viu, economizei? Foi no shampoo? Olha, interessante essa dica do shampoo, viu? Confesso pra você que eu deixo ele viradinho assim pra sair tudo que tem, só não corto porque daí já, entendeu? Já é até demais. Mas a água é interessante. Não, depois que saiu tudo ali, acabou o shampoo, põe aguinha. Eu coloco água, dou uma chacoalhadinha, aí jogo aquela água meio espumadinha ali. Eu faço isso com sabonete líquido. Olha aí, ó. Porque mesmo assim, se tem uma gotinha do sabonete líquido, coloca água pra você ver se não sai espuma. Aí você coloca aquela espuma aqui no rosto, quando é sabonete pro rosto, ali, ó, dá uma lavadinha bem de leve, ó, deixa a pele maravilhosa e a economia garantida. Mas algo que deu certo foi fazer marmita. Boa. Comecei a fazer marmita, a gente mudou. Lá em casa, como mudei o processo de alimentação, então deu certo. Meu marido ainda não mudou, então ele almoça no restaurante. E quando chega o valor, quase fala, olha, meu amor, vamos cuidar dessa parte, salário todo aqui, vamos com calma, vamos fazer o regime. Aí já fico em silêncio, porque depois piora a situação, né? Pedir regime é complicado. Bom, eu não falei boa tarde pra você aí de casa, boa tarde pra vocês também. Boa tarde, Fiquei falando, que é isso? E olha, falando em dívida, gente, quero mostrar pra vocês hoje uma pesquisa que mostra que mais da metade dos brasileiros não consegue manter o salário até o fim do mês. E isso desde dívidas até com gastos desnecessários. Também, ainda mais, muita gente não sabe que tem dívidas. Aí pesa, descobre só quando vai fazer um financiamento. E eu vou te mostrar também um passo a passo para saber se tem alguma dívida registrada aí no seu CPF. Mas calma que tudo isso eu te mostro depois da vinheta. E se eu te contar que mais da metade dos trabalhadores brasileiros, 54%, não conseguem manter o salário até o fim do mês. E aí, você está nesse grupo? Pois é, esse dado veio da pesquisa de saúde financeira e bem-estar do trabalhador brasileiro. Ano passado, esse número era ainda maior, 62%. Então, tivemos um avanço de 8 pontos percentuais. Um progresso, sim, mas ainda longe de ser o cenário ideal. E tem mais, só 2 em cada 10 entrevistados afirmaram ter total controle sobre as finanças. Pouco, né? Imagina 2 a cada 10. E essa falta de controle pesa na hora de lidar com imprevistos também. De acordo com a pesquisa, apenas 25% dos trabalhadores conseguiriam enfrentar uma dívida, uma despesa de R$10 mil sem precisar pedir empréstimo ou ajuda. E claro, minha gente, que essa instabilidade financeira afeta diretamente ao nosso emocional. Confere aqui comigo na tela. Desses entrevistados, afirmaram que teve um aumento no estresse. Então, aumentou o estresse, 66% registraram assim. Já a irritabilidade, 43% afirmaram que sim, aumentou depois de não conseguir manter o salário até o fim do mês. E em seguida, a insônia, com 39%. Ou seja, o impacto vai muito além da economia, mexe com a saúde mental e até com a produtividade. E quando o salário não dá conta, cada um tenta se virar como pode. 49% recorrem a uma renda extra, ajuda da família ou até cartões de crédito e empréstimos. Já 5% simplesmente não conseguem fechar o mês e acabam sem alternativas, à mercê aí da inadimplência. Agora imagina só, além de tudo isso,
tem quem esteja devendo e nem desconfia. E essa é a nossa próxima notícia. Confere comigo. De acordo com o levantamento da Serasa, 57 milhões de brasileiros estão endividados sem sequer saber disso. Desse total, 19 milhões já estão negativados, ou seja, com o nome inscrito no cadastro de inadimplentes. E mesmo assim, nem imaginam que estão nessa situação. E os motivos para isso? Gente, a falta de monitoramento do CPF, dados cadastrais desatualizados e desinformação financeira. Aí a pessoa só descobre a pendência quando tenta fazer um crediário, pegar um financiamento ou até acessar um serviço básico. Mas afinal de contas, Jô, como saber se tenho dívidas? Calma que eu vou te explicar aqui na tela, tá bom? Vamos lá? Confere comigo. Fácil, gente. Você pode pesquisar a sua situação com o seu CPF em portais de proteção ao crédito como SPC e Serasa. Tem também a possibilidade da ferramenta Registrato do Banco Central, acessando com o login e senha do gov.br. Então digita lá no Google Registrato e você consegue ter acesso através do seu login no Gov. E aí também a opção de consultar no site consumidor.gov.br, fazendo o login também da sua conta gov.br. E aí é necessário nessa parte, quem recorrer a esse site, colocar o nome da empresa para conseguir ter o acesso à pesquisa ali de fato do que você está devendo. E para facilitar, vamos fazer junto? Quero te mostrar como que você pode acessar o site serasa.com.br, que é a nossa próxima tela, no caso. Então você vai digitar ali Google, tá vendo? Google, simples, está aparecendo na sua tela, Serasa. Vai na primeira opção, cuidado com os golpes, tá bom, gente? Site aqui, ó, serasa.com.br. Ok, cliquei, já vai, pode seguir para a próxima tela. Chegou no site Serasa, você vai em consultar CPF, clica ali. Rapidinho já vai para uma outra parte, uma outra tela. Pode ver que ali já é direto, é a primeira página, não tem erro, tá bom? Vai digitar o seu CPF e clicar em continuar. Fez isso? Vai aparecer para você entrar com senha. Clicou ou criar também o cadastro, clicou ali, já vai para a próxima aba. Ponto. Já está aqui, ó, seu nome está limpo, nenhuma dívida em seu CPF na Serasa. Esse é o meu, que bom, hein? Ufa! Tá tudo certo, viu só como é simples? Com poucos cliques dá para saber se tem alguma pendência no nome e já começar a se organizar para resolver. No fim das contas, entender a própria situação financeira é o primeiro passo para sair do vermelho e principalmente para não ser pego de surpresa depois. Vai fazer o financiamento, não dá seu CPF que já consta que tem dívidas e você não pagou. Imagina só a dor de cabeça. Demais, né? Pensou. Demais. Você já está consultando aí? Você está consultando? Não. Não. Você já tem certeza que tá devendo? E agora? Não sei, porque é bem isso que a Josi falou, né? Às vezes a gente vai descobrir quando a gente vai precisar mesmo para uma coisa ou outra. Porque eu falo, Daleide, eu sou esquecido para esse negócio de continhas pequenas. Eu sou... Sério? Esse negócio de continha pequena, às vezes, tipo, pequena não, digo, luz, sei lá, internet, não sei o quê. Aí passa, né? Às vezes acaba passando, daqui a pouco... A Helene, amor, você pagou a internet? Eu falei, eita, tá sem... O que aconteceu? Estamos sem internet. Amor, estamos no escuro. Amor, fui tomar banho, não tem água. Me ajuda aqui, a espuma na... Então, graças a Deus, chegou... A internet já aconteceu. O shampoo já tinha água. Internet já aconteceu. Internet... Que a internet é um mês, já fechou o mês, o negócio ali, já corta. Mas tá aí a maior economia. Cortar a internet, cortar a luz. Mas a luz não, viu? E eu sou meio cabeçudo. Vai que tem alguma coisinha lá. Que eu me lembre, não. Tá tudo certo. Vai que, né? Não deve Mas ter dá nada, esse friozinho na barriga, né? Dá, Confesso, falei assim, eu vou levar o pessoal... Falei isso, vou até pesquisar, viu? Falei, vou levar o pessoal à tela para o pessoal conseguir fazer passo a passo em casa. Mas, olha, te garanto que eu fui assim meio tremendo. Senhor, será que eu preciso de pagar alguma coisa? Aí quando apareceu o CPF limpo, nossa, agora sim. Mas é importante ficar atento. Eu sou a pessoa que, assim, chega nas lojas, né? Eles geralmente oferecem um cartão para comprar pelo cartão da loja, porque você vai ter descontos. Não, moça, não. Imaginou ter continha
continha daqui, continha da colar, um monte de penduricalho. Isso chega no me final do enrolava mês, muito. enrola. Não, Agora, não. graças a Deus. É um cartão só, uma via só, tem que pagar ali, acabou. Eu tenho no aplicativo o pagamento da minha conta de telefone. Se eles não me mandarem recado, eu não vou lembrar, então. imagina. É isso. Meu marido não, meu marido é tudo em dia, um negócio incrível. Na casa é a Eliane que me Há ajuda 33 anos estou com ele, não preciso, né, vou aprendendo. Boa. Amores, mas é que ele cuida de todas as contas. Amores, para ajudar a cuidar de todas as contas, com equilíbrio, com sensatez, com inteligência, não tem como fugir de planejamento. Então tá aqui, ó, Educação Financeira à Luz da Bíblia, para te ajudar a pensar da raiz da questão. Muitos vão dizer assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está vendo? É pecado lidar com dinheiro, ter algum apego ao dinheiro. Não, é o amor ao dinheiro, é a ganância que é pecado. Mas a Bíblia vai nos dar todo o norte de como a gente precisa, deve lidar com as finanças, inclusive, ou sobretudo, para dar testemunho a Deus de que nós somos pessoas organizadas, planejadas, cuidadosas. Então, pede a sua revista agora, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Nosso WhatsApp é o 98244-4449. 98244-4449. Certinho, Josemara Mai? Certinho, isso me fez até lembrar que dentro da revista é uma planilha, onde você consegue colocar os seus gastos. É ótimo, gente. Você marca ali certinho e consegue prestar um pouquinho mais de atenção onde está indo o seu dinheiro. Porque muitas vezes entramos na onda aí do cartão de crédito, passa aí em 10 vezes sem juros, passa aqui em 5 vezes sem juros. Aí quando chega tudo numa fatura só, aí chora, viu? É onde o filho chora e a mãe não vê. Tá bom, isso gente? mesmo. Eu fico por aqui. Um beijão pra você aí de casa, um beijão pra vocês também. Um excelente programa. Tchau, tchau. Obrigado, Jô. Obrigada, Bom restante de querida. tarde, hein? Vamos então receber a Camila Russo, planejadora financeira. Ela é autora também do livro Embaixadores do Reino. Eu tenho esse livro, Como Glorificar a Deus através das Finanças. Então, Camila Russo, vem para cá, vem nos ajudar com este assunto tão pertinente do dia a dia da gente, como economizar, como também não deixar de viver, porque tem gente que fica num apego. Bem-vinda. Simpatia, linda, maravilhosa. Boa tarde, Camila. Bem-vinda. E é isso, tem gente que, como diz o ditado, atravessa o oceano com um punhado de farinha na mão e chega do outro lado seco, né? Mão fechada. O extremo da coisa, né? Pessoas que às vezes não aproveitam a vida, vai acumulando, querendo acumular recursos e acaba morrendo, não levando nada e aí não tendo bons momentos também, né? Mas pra gente já dar esse pontapé inicial, né? Você acredita que as pessoas, elas estão ganhando pouco demais e por isso que não está dando certo para chegar no final do mês? Ou é um desajuste financeiro que tem acontecido, Camila? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês Obrigada. mais uma vez. E dessa vez eu tenho voz, né? Porque a primeira vez que eu vim eu estava completamente sem voz. Veja, claro que para quem ganha menos é um desafio maior, mas não é algo impossível. Porque se nós fôssemos pensar até quem ganha menos tem que se preocupar mais ainda em fazer sobrar algum valor para economizar. Porque ela precisa cuidar também do futuro. Não é só pagar as contas ali do mês, né? Não é só garantir a sobrevivência de agora, mas é também pensar em resguardar essa sobrevivência para o futuro. Eu gosto de um texto bíblico que eu sempre falo, né? Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouro armazenado e azeite, né? Mas o insensato gasta tudo que ganha. Então a gente precisa entender que guardar uma parte do que a gente ganha não deve depender de quanto a gente ganha, mas de administrar com sabedoria. E a gente precisa buscar isso com educação financeira e também seguindo os conselhos bíblicos, né? Porque a gente precisa pensar também no futuro. Quando você escreveu o livro que tem por nome Embaixadores do Reino, qual foi então ali a linha de trabalho? O que você quis construir na compreensão de quem entra em contato com esse tema e vai chegar ao final do livro com que convicção? Eu gosto muito da capa do livro, que é uma lâmpada, né? E o mundo ali com vários pontos de luz. Nós somos chamados para iluminar o mundo, né? Mas como fazer isso se nós estivermos apagados? E as finanças desequilibradas, como foi citado aqui em algumas estatísticas, elas nos trazem para situações de estresse, de ansiedade, de desânimo.
Como que eu vou ser um missionário, um embaixador do reino, iluminar o mundo com as minhas finanças bagunçadas? Então, é importante nós termos uma relação saudável com o dinheiro, organizarmos as nossas finanças, até para que elas não se transformem em espinhos, tanto pelo lado das preocupações com as coisas desta vida, né, como Jesus fala lá na parábola do semeador, como a ilusão das riquezas no outro extremo. Como nos proteger desses espinhos depende de como nós vamos lidar com o dinheiro. Então, a proposta do livro foi essa, de nos ensinar, de apontar para a Bíblia, né, que tem várias lições que nos ensinam a respeito de como ter uma relação saudável com o dinheiro, quer ganhando muito, quer ganhando pouco. Essa é a proposta. Verdade. Você até trouxe esse ponto aí, né, dos exageros. A gente até comentou um pouquinho já nessa abertura ali sobre pessoas que esbanjam, né, mesmo não tendo, mas às vezes faz um carnezinho aqui, outro ali. E em contrapartida, outras pessoas que seguram até demais, né? Qual que é o risco, o perigo de segurar demais, soltar demais? Bom, Jesus falou, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o próprio mal. Veja bem, quando Jesus fala isso para nós, lá em Mateus capítulo 6, ele não está dizendo, então, vive aquela vida desregrada, né? Como se não houvesse amanhã. Não é isso. É no sentido de nós não colocarmos no dinheiro a nossa confiança, né? Não idolatrarmos o dinheiro. Então, dado esse pano de fundo, vamos pensar, para não cairmos nos extremos. O extremo da irresponsabilidade no trato com as finanças e o extremo da ganância ou daquela questão de avareza, né? Eu quero só reter e reter, reter, nunca me dou por satisfeito em relação ao tanto que eu já acumulei. O ponto central para não cairmos nem num extremo nem outro, de novo, é nós colocarmos Deus no centro. Esse é o passo inicial. E o segundo passo é nós entendermos que a nossa vida não se resume aqui agora, né? Nós precisamos cuidar do futuro. Então, eu tenho que guardar dinheiro para o futuro, eu tenho que pensar nas contas que eu tenho que pagar amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu tenho que me preparar para isso, fazer um planejamento de futuro, mas também, à medida que eu consigo fazer esse plano acontecer, não colocar nesse dinheiro acumulado a minha esperança, que é a questão de quem retém e não aproveita a vida, né? E não divide com quem necessita, e não ajuda nas causas missionárias, por exemplo. Por quê? Porque essa pessoa está depositando no dinheiro que ela acumulou a confiança dela. O Deus dela é o dinheiro. Exato. É o que aconteceu com aquele fazendeiro que teve uma grande colheita. Ah, sim. Ele falou, Alma, o que você vai fazer agora? Ah, já sei, vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores e vou dizer para mim mesmo, você tem depósito para muitos anos, então agora você descansa, come, bebe, aproveita a vida. Veja, ele colocou no dinheiro a esperança dele. Então, esses dois extremos, eles são importantes. Nós temos sim que confiar em Deus, acima de tudo, Deus tem que ser o centro. E por ele ser o centro, eu tenho que me voltar para a palavra de Deus que diz, vai ter com a formiga. Ela armazena as provisões dela no verão, porque ela sabe que o inverno chega, então ela tem que ter comidinha guardada lá no formigueiro para ela ter de onde tirar. Verdade. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Verdade. Assunto bom, né? Mas não sai daí, a gente vai para o intervalo rapidinho, na volta, aquele momento na prática, para a gente entender perfeitamente onde essas pequenas economias vão nos levar a grandes resultados no futuro também. A gente volta já. Que mudança pequena no dia a dia você fez e percebeu que houve uma economia? Você pensou, acho que isso aqui eu posso eliminar, eu posso ajustar e posso então, portanto, economizar nas coisas pequenas do dia a dia. Conta pra gente o que fez a diferença ao final de mês nas suas contas. 983150249. E aí vem aquele lanchinho, né? Um lanchinho ali, um salgadinho, uma coisa ou outra, né? Que vai somando. A briga lá em casa é chuveiro. Samuel, vamos, cara. Aí o que eu faço agora? Que fica perto da cozinha ali, né? O disjuntor. É sério? Eu falo, contagem regressiva. 10, 9 e vou, né? Aí, pá, cai a chave. Desligo a chave só do chuveiro dele lá. Aí pronto, pai, só mais um pouquinho. Eu falei, não, aproveita, acaba aí. Aí às vezes eu dou mais uns 5 segundos e às vezes não, né? Mas eu aviso antes, lógico. E aí tem dado certo.
cada uma das suas estratégias, né, Camila? Essa aí eu já usei lá em casa também. E dá certo, né? Vamos então agora pensar em algumas estratégias como essa de desligar o disjuntor da energia lá do banheiro e outras mais. O que a gente pode planejar para economizarmos no fim do mês? Vamos dar um pulinho por ali, Camila? Porque aí nós temos agora um cofrinho, umas moedinhas ou umas cédulas de dinheiro e algumas dicas, sugestões da Camila Russo, que é planejadora Eu gostei financeira. desse dinheiro, viu, Darleide? Você gostou, amigo? Faz o final lá. Olha, tem a nossa cara. É daquele que tem a nossa carinha. Você viu, Darleide? Ó. É. Tem o lobo guará, cadê, ó? Vou mostrar aqui, ó. A minha lobo guará, não. A minha tá limpa, aqui não tem nada de lobo. Aqui, ó, a tua, ó. Que nada é? de lobo, não. O que é isso? Mas limparam tudo, ó, tá tudo limpo. Aqui, ó, eu sou o lobo guará. Aqui, ó, R$100 eu. O que tem na nota Cadê? de 50, Darleide? Não, olha quem vale mais aqui, ó. O que tem na nota de 50? Oh. Olha, ele tá falando... Ah, você também tem de 200. Que o Aleixo vale 200. Ninguém quer mostrar a cara do Aleixo? Aqui, ó. Cadê você? Amei. Cadê você aqui, ó? Eu aqui, ó. Eu valendo 50. Olha, eu tenho 100. Tu valendo 200. Tu valendo 100. É verdade. Depois eu quero uma nota dessa, hein? Olha aqui, Aleixo também valendo 50. Eu valendo 10. Quem dá mais? Quem dá mais? Enfim, não vale nada. Isso daqui. Não vale nada porque isso aqui é um papel impresso, Ó, tá? isso daí Só por mais isso. R$15 você compra um suco de uva. Ai, tá caro. Tá caro? Tá caro. Vamos lá, ó. De uva é Pequenas caro, né? economias, grandes resultados, Simbora. Camila. Onde que a gente mais se perde nos nossos gastos pequenos do dia a dia, Camilinha? Vamos lá, né? Até existe uma pesquisa a respeito disso. A Embrapa, junto com uma empresa privada, em 2023 fez uma pesquisa que demonstrou que as famílias brasileiras jogam no lixo, em média, R$1.630 por ano. Eita! Comida que sobra na panela e não quer reaproveitar, ou deixa estragar na Vem geladeira. aqui mais pertinho da gente, Ou amiga. estraga na dispensa. Ou então fica aqui no centro. Então, assim, realmente, às vezes a gente não dá importância para aquela sobra de domingo, né, no almoço em família, vai para o lixo, ou fica na geladeira e depois estraga na geladeira sem ser reaproveitado. Esse é um item que já é comprovado, R$1.630 por ano é jogado Isso é no muito lixo. dinheiro. Isso já daria, por mês, eu fiz, dividindo por 12, daria mais ou menos R$135 por mês. No lixo. Olha, Já dá então para pôr então, ó, 150 aí, vamos colocar, de repente. A Isso é gente uma tem um média de família cofrinho com aqui. 3 pessoas. Você Então, pensa uma família colocar, maior. Darleide, a sua família aí, ó, economizando 150, Tá. a minha economizando 150 também, por Então. mês. Vamos ver se entra aqui. Alguém pode dizer em casa, não, mas isso é coisa de gente rica. Não, essa pesquisa, ela demonstra que não faz diferença entre ganhar mais ou ganhar menos. Claro Vai que pro quem lixo. ganha mais gasta mais ainda. Sim. Mas, em média, é isso daí, independentemente da faixa de renda. Que coisa, hein? Tá. difícil Tira da pôr no Darleide. cofrinho. Ó, dobrar em 3, Darleide. Porque ele é de Aê, moedinha. aê. Foi. Pronto. Ó, Olha lá, ó. Energia elétrica, como economizar? Apagar a luz ao sair do cômodo, trocar lâmpadas comuns por LED, tirar aparelhos da tomada quando não estão em uso. até as lâmpadas de LED, que antigamente eram aquelas lâmpadas incandescentes, né? Aquelas que gastavam um monte. Mas as lâmpadas de LED também é um consumo pequeno, mas que de pouco em pouco também vai Sim. fazendo a diferença, né? Sim. Veja, às vezes a gente não dá tanta importância à questão, né, daquelas frases básicas, né? Apaga a luz, consome menos, enfim, usar um aparelho que seja também mais econômico. Às vezes a gente tem muitos aparelhos antigos em casa. Alguns deles já consomem vêm com mais. selos agora, né, de Exato. economia de energia. Trocar por LED. Sim, tudo isso pode produzir ali um resultado que pode não ser assim tão expressivo, mas se você pega e multiplica por meses de economia, né, meses de mudanças de hábitos, isso vai trazer aí um resultado dentro do ano que pode ser significativo. Às vezes é aquela geladeira que está consumindo muita energia. Exato. E aí você, mas agora não dá para arrumar porque tal. Mas o consumo dela, vamos colocar aí, se acaba consumindo. Meu pai mesmo estava vendo lá a conta de luz dele, teve um mês que começou a vir ali coisa de R$400, é só ele e minha mãe em casa. Aí tem alguns freezer, né, das coisas que eles fazem lá.
mas estava 400. Falei, pai, mas são só vocês dois, para muita coisa. Aí ele foi ver, era uma dessa geladeira ou freezer que estava consumindo demais. E aí fez o teste ali, era uma dessas que estava consumindo e aí caiu pela metade. Veja. E aí você vê um valor de R$400, caiu pela metade, R$200, esses 200 era o valor de consertar ou juntar com um pouco mais e consertar, né? Exato, às vezes uma pequena manutenção que é feita no aparelho corrige falhas que podem estar levando para o ralo de reais e reais aí embora, né? E às vezes vai naquela, o chuveiro mais barato também, né? O chuveiro mais barato, porque... né? Mas aí consome mais energia também. Eu já vi situações de pessoas que moram em apartamento com gás encanado. E aí usam o chuveiro a gás em vez de usar o chuveiro elétrico. Ok, mas às vezes essa conta de gás pode vir muito mais alta do que seria o consumo de um chuveiro mais econômico, né? Mesmo? Pode acontecer. Então, tem que fazer esse estudo, né, de como que é o gasto da casa. Isso é um ponto importante também. A gente só vai descobrir os ralos da casa quando a gente realmente for fazer uma investigação, né? É trazer tudo ali no ponto do lápis, conferir a conta de energia, conferir a conta da fatura do cartão de crédito, enfim. Para onde está indo o dinheiro, né? O que eu estou jogando no lixo? Porque quando a gente faz esse exercício, a gente pode estar descobrindo várias possibilidades de economias, que a princípio podem não parecer tão expressivas, mas você vai juntando ali, mês por mês, vai te somando um valor mais alto. É verdade. E dependendo da época do ano ali também, até mudar aquela chavezinha da geladeira, que às vezes ela está, por exemplo, geladeira muito cheia, a gente tem que deixar a potência um pouquinho mais alta, né? Então o motorzinho dela vai funcionando por mais tempo, vai mais tempo ligado. Aí se não tem tanta coisa na geladeira, às vezes começo do mês, deixa mais forte. Aí vai diminuindo, né? As coisinhas ali, fica só uma garrafa de água, não sei o quê. Aí você vai diminuindo também aquilo dali, porque o consumo vai reduzindo e drasticamente. E de acordo com a estação também. Quando está muito frio, quando é verão, a gente repensa. Vamos então a mais um item onde a gente pode economizar água. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Reutilizar a água da máquina de lavar para limpar quintal ou calçada. Eu ainda fico me perguntando o que se passa com o indivíduo quando eu o vejo com uma mangueira lavando a calçada na rua, assim, com água potável, com água limpa, não é algo de reuso. Eu falei assim, Jesus, moça, vamos conversar? Vamos? Amiga, mas ela tem dinheiro para jogar pelo ralo, né? O problema é que atrapalha outros também, né? Mas ela é rica. Água, Ela acha que... E água é... Não é só um bem para ela, né? É um bem para todos. Aí é uma questão não só da economia financeira, né? Mas a preocupação ambiental. Exato. Né? Esse é um item que eu entendo que tem ali um impacto bem direto, mais visível, né? Na conta ao final do mês. A gente pode perceber, por exemplo, no final de ano, recebe parente em casa, mais pessoas tomando banho. Você percebe como a conta de água ela sobe significativamente de um mês para o outro. E também pode diminuir se a gente adotar pequenas economias, né? Tomar banhos mais curtos, que também é um item que não está lá, mas que a gente pode lembrar, né? Desligar a chave do disjuntor, né? Opa, isso faz toda a Obrigar diferença, o filho a tomar banho em 5 minutos ali, não deu horário, vou desligar. Né? Tem que ser, né? E até essa questão da água aqui também, que acontece, principalmente em casas um pouco mais antigas, às vezes alguma fissura no cano, né, no encanamento ali. Perfeito. E a água vai, né? Aquele vazamento, viu uma mancha na parede, uma mancha de umidade ali na parede, então já fica esperta, porque pode ser um vazamento de água, então já chama ali algum encanador, ou se o maridão aí já tem as manhas de poder fazer, já chama ele para quebrar a parede, para ver direitinho ali, porque isso consome muito. A gente vê, por exemplo, um balde, a torneira gotejando ali. Você enche um balde em uma noite. Agora pensa aquilo vazando 24 horas por dia. A gente mora em chácara e a água é de poço, mas ainda assim meu marido faz toda uma engrenagem para aproveitar a água da chuva, para, enfim, outros afazeres da casa, mesmo tendo água com uma certa abundância, porque a depender da estação, se choveu mais ou choveu menos, a gente já sente que o poço está mais, tem menos água. Exato. Então essa consciência que a gente precisa ter de como posso reaproveitar, porque é possível. E mesmo nesse caso da água do poço, tem que ter energia para trazê-la para a sua caixa d'água. Né? Exatamente.
exatamente. É verdade, hein? Fica feio, sabe? Fica uns potes grandes, uns baldes grandes, um negócio que ele põe ao redor da casa. Fica, ai, tá feio, mas tá mais barato. Enquanto vocês vão colocando aí no cofrinho, só um comentário, né? A gente tem que tomar cuidado para que o remendo não saia mais caro que a roupa, né? Exato. Do tipo, a geladeira não é a mais econômica, mas às vezes, então, vou trocar a geladeira, vou comprar uma outra financiada. Juros são a forma mais comum de os brasileiros jogarem dinheiro pelo ralo. Então, assim, o alto nível de endividamento das famílias hoje faz com que muitas estejam gastando muito, pagando juros. Por quê? Porque não se planejaram e acabaram assumindo uma dívida em vez de fazer uma compra à vista ali sem O ideal, dívida. Então, ainda é juntar o dinheiro, Sim. pelo menos para dar uma maior parte nessa entrada, nesse pagamento. Ou se vai comprar pelo cartão de crédito, exemplo, o valor é aquele, em tantas vezes sem juros também, né? Ou não? Investigar bem se é realmente sem juros, porque geralmente tem um descontinho ali para pagar à vista. Quer ver uma continha básica? Toda vez que você observar uma promoção que diz assim, 10 vezes sem juros no cartão ou 10% de desconto no Pix. É claro que tem juros. Tem juros embutidos. Esses juros é quase 2% ao mês. Uau! A gente não chega a fazer essa conta, mas dá quase 2% ao mês. Então, assim, compra planejada é sempre melhor que compra financiada. Você pode até parcelar, mas antes você tem que ter planejado aquela compra. Para ter certeza de que ela realmente não tem juros. Mesmo porque talvez não vai ter o dinheiro ali na hora, foi um imprevisto que surgiu, queimou a geladeira, queimou a máquina de lavar, aí tem que resolver, então já buscar aí uma forma. E mesmo assim a gente tem que estar sempre meio prevenido também. Por isso que é importante ter uma reserva para emergências. Esse é outro motivo porque muita gente joga dinheiro pelo ralo. Quando surge um imprevisto, não tem para onde correr, vai para o cheque especial, vai para a dívida. Mais uma aqui então. Já foi água, já foi energia, alimentação e compras de supermercado. E aqui vem, ó, levar marmita ao invés de comer fora. Olha aí, a Josemara Mai diz que está fazendo isso e economizando bem. E a gente tem feito também aos domingos, dá um desgastezinho a mais. Às vezes a Eliane, ela vai fazendo as marmitas, eu vou fazendo outras coisas e tal. Mas é aquele tempo, fez as marmitas, colocou, deixou tudo certinho, pronto. A semana já está praticamente organizada e a gente tem visto uma economia muito grande mesmo dentro disso, das planejamento. Planejamento a gente pode aplicar em tudo, inclusive no cardápio da semana. Pois é chato, às vezes, passar o domingo, uma parte do domingo fazendo as marmitinhas, mas a gente vai ver o resultado depois, das economias e poder sair um sábado à noite, passear, porque sobrou uma reservinha ali. Exato. Isso. Planejamento, a gente já trouxe ali, né? Transporte, ia lá, ó. Usar transporte coletivo, usar bicicleta ou carona solidária em alguns dias da semana, agrupar tarefas para reduzir o uso do carro. Então vai sair, já sai de uma vez para resolver tudo, tempo para resolver de carro e volta. Meu marido é esse, ele deixa tudo para um dia só, às vezes fica até meio atropelado, ele fica cansado um dia só, mas é a pessoa que põe tudo um compromisso atrás do outro para ir. Eu, de mim mesma, eu vou dividindo para eu ficar mais tranquila, para ser mais leve. É muito estresse no dia a dia, mas ele gosta assim, parece que o ideal é assim, né, amiga? Exato. Com isso economiza, né? Se você tem a opção de usar a bicicleta, além de você estar cuidando da sua saúde, né? Você vai economizar aí, pelo menos com o transporte público, para quem vive em grandes cidades, vamos falar em R$8, R$10 por dia. Por dia. Isso vai ser 150, 160, R$300 por mês. É uma baita economia para quem tem essa possibilidade. Eu tenho filhos pequenos, então, vamos dizer, não é tão fácil assim abrir mão do carro, dependendo do deslocamento que você vai fazer. Mas se realmente você tem a opção de concentrar tudo numa determinada data do mês, você está economizando com estacionamento, está economizando com combustível. Verdade. Então tem várias opções. Eu moro entre duas cidades. Eu moro numa cidade, mas eu estou um tanto distante do centro da cidade. Aí eu trabalho noutra cidade, também distante do centro da cidade. Então eu tenho tarefas, compromissos lá e cá. É um combustível. É um combustível. Então, de fato, isso aqui é um planejamento necessário, olhando a sua realidade, como que funciona para você. E, no fim das contas, meu marido está certo. Né? E é um item que
pequenas mudanças podem gerar grandes economias. É verdade. Né? Até você optar por um carro mais econômico, um carro, de repente, que tem a opção flex, que você pode abastecer com etanol. Amigos, eu não sabia, desculpe minha ignorância, mas é recente que me disseram, Darleide, não enche o tanque do carro, porque ele fica mais pesado, são 40 litros de combustível para você sair arrastando pela cidade, não precisa. E eu disse, mas por quê? Porque vai pesar e vai gastar mais. Menino, ninguém tinha me dito isso. Olha, obrigada, porque eu acabei de... Não, mas sabia? Ai, amiga, já estava me sentindo ignorante demais. Não, e é o que a gente... quando eu descobri isso... Mas nunca tinha pensado sobre isso. Tem um tempo, pois é, falha minha, viu? Não falar para você, nem do pastor Aleixo, Diz que me contou. Ó, pastor Aleixo, aí, ó, viu? Porque realmente, quando a gente sai, a não ser que vai viajar, pegar a estrada e tal, e aí eu faço isso. Quando eu vou viajar para Santa Catarina, por exemplo, aí eu tenho que encher o tanque, porque o combustível aqui é mais em conta do que na estrada para onde eu vou. Aí eu encho o tanque. Mas dentro da cidade, é toda semana a gente vai colocando, vai acabando ali, piscou a luz da reserva, a gente já vai lá, coloca mais um pouco, para não ficar naquele... A luzinha da reserva, eu digo, ai meu Deus, vai acabar combustível, mas calma. E nada, eu sei até quando vai acabar mesmo. A minha 40 acende, aí daqui a pouco fica um tempo, a minha esposa, tem que acabar assim. Eu falei, não começou a piscar ainda, fica tranquila. Aí daqui a pouco pisca, eu falei, agora é hora de ir pro posto. Tomara que ele esteja perto, né, nessa hora. Muito bom. Último tópico por agora. Economizar, nessa aí a gente economiza uma graninha. Economiza. Roupas e itens pessoais. Optar por brechós ou bazares, trocar peças legal, com amigos e familiares, consertar em vez de descartar. Esse é outro item para o qual a gente geralmente não dá tanto valor, né? Só acaba usando quando a coisa está realmente difícil, mas... Olha, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu recebo a maior parte das roupas que os meus filhos usam vem dos meus sobrinhos que são mais velhos. E eu dou graças a Deus, em primeiro lugar, depois as minhas cunhadas, né? Legal. Beijo, Dani, beijo, Gra, que dão pra mim, que emprestam, né, as roupas dos meus sobrinhos. E faz parte, gente. A gente tem que realmente usar o dinheiro de forma inteligente. Com certeza, porque assim, às vezes calçado, principalmente quando é pequenininho, né? As crianças pequenininhas e tal, calçado... Mal gasta e o pezinho vai crescendo rapidão, as roupinhas vai perdendo rápido, vai no bazar, pode trocar, né? Em alguns bazar, tipo, eles pegam por um valor, já desconta, você compra outras mais em conta. A gente fazia muito disso com o nosso filho quando ele estava nessa fase aí enfim, do crescimento. E isso tem um nome, economia compartilhada. Tem vários negócios, né, que estão hoje emergindo por conta disso, da economia que a gente pode ter de usar o usado que está em bom estado. Circula, né? Tudo circula, economia circular funcionando e todos nós usufruindo do benefício disso. Pensa que isso é uma coisa de gente guerreira, batalhadora, porque você está numa ponta administrando para economizar e tem uma outra ponta super poderosa inflamando o teu desejo. Desejo de ter mais roupa, desejo de mais sapato, ou seja, o desejo consumista. Isso daí saiu da moda. E aí a gente se perde. Mas mãe, essa roupa e o tênis e o relógio e essas coisas todas, nós somos consumidos pelo consumismo. Aí depois a gente fica trabalhando essa dificuldade porque se perde nessa grande montanha de incentivo a consumirmos, que está muito agregado ao nosso valor, né? Assim, o quanto você consome, o quanto você tem é o quanto você é. Então, tudo se mistura, quem a gente é e o que a gente tem. E você merece, né? Meu tal do você merece. Quase tudo que é comercial, você vê lá, porque você merece. Você merece nada. Amigo, tu economizou o teu dinheiro Economizei todinho. um montão aqui, ó. Enquanto vocês vão falando, eu vou economizando. Fiquei só na conversa. Deixa eu guardar o seu aqui, ó, as economias, ó. Você foi falando, eu fui guardando as economias. Marleide, para economizar, a gente está trazendo aqui esses pontos, né? A economia, que faz parte. Mas chega um certo ponto ali que a pessoa falou, olha, eu estou economizando o máximo que eu posso, já enxuguei aqui, ali e tal, mas mesmo assim, final do mês ainda está apertado demais. O que a gente indica para você? Educação Financeira à Luz da Bíblia. Essa revista que a gente envia, escuta isso, gratuitamente, Camilinha, põe você também. viu? Isso, põe você. A gente envia gratuitamente para você a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Por quê? Tem pessoas que já pagaram, já custearam para você receber na sua casa esse material, que vem completo. Eu disse, né? Não chega o final do mês, estou economizando de tudo, mas mesmo assim ainda falta. Aqui, ó, na revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, você vai encontrar alguns aplicativos, né? Tem ideias ali de aplicativos, sugestões.
tem uma planilha de custos para você colocar tudo que é entrada, saída, bem certinho. E tem também algumas dicas de como você começar a ganhar um dinheirinho extra. Pois é, de ganhar um dinheirinho extra. Você, minha amiga, que faz aquele empadão maravilhoso, né? Leva lá para junto à panela da igreja e todo mundo elogia. Aquela lasanha gostosa, aquele bolo maravilhoso, aquele pão caseiro. Enfim, você pode fazer para vender. Já pensou nisso? Não tinha pensado não. Mas será? Faz isso, é um dinheirinho que vai entrando ali também, tá? O amigão lá aqui, mas o que eu vou fazer? Tem ferramentas aí para que você possa alugar, né? Ou mesmo algum servicinho outro que você faz aí, troca de chuveiro, troca de não sei o que e tal, pronto, ajuda também. E o diferencial desse conteúdo é justamente ser a luz da Bíblia. O que a palavra de Deus diz sobre cada um desses temas? Isso pode mudar a sua perspectiva de como você lida com o dinheiro, porque lembre-se bem, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, incluindo como você gasta, como você investe o seu dinheiro. Vamos quebrar o cofrinho? Será que economizamos bastante? Economizou, economizou tanto que eu ainda tenho que ir para gastar. Tava doido por esse momento, viu? De abrir para gastar. Vamos junto, vai. Quebrei forte demais. Olha isso, quanto dinheiro que a gente economizou, Darley. Quem quer dinheiro? Eu devia ter feito aviãozinho. Quem quer homenagem dinheiro? a Santos. Olha isso, gente, quanto dinheirinho economizado aqui. Olha só, a gente vai economizar, parece ser pouco, né? Que a gente vai colocando, R$5, R$10, tal. Mas isso no final do mês, no final do ano, para aquela viagem, para aquilo que você quer comprar. Por falar em viagem, daqui a pouquinho, Camila, a gente vai conhecer um casal que, economizando, fez a viagem dos sonhos, sabia? Pois é, a gente conta para você logo depois do intervalo. Até já. O que é mesmo que você implementou e que ao final do mês deu resultado e economizando, você se viu em situação muito melhor do que antes? O que foi? O que você mudou? Parou de comprar uma bobagem aqui, um brinquedinho da colar, uma peça de roupa desnecessária, aquelas tais promoções que você não, eu preciso comprar porque está na promoção, nem consultou se precisava de verdade. Na maioria das vezes nem precisava. O que mudou por aí, hein? Qual é o seu sonho? Agora a gente vai conversar com um casal, conhecer a história de um casal que tinha um sonho. Só que para realizar o sonho, precisava economizar, né? O que será que eles fizeram, Minal? Pois é, né? A gente conversa agora com a Jéssica e o Ítalo. Eles estão com a gente por aqui para contar um pouco mais dessa experiência deles, do que eles têm feito, o que tem dado certo também, né? E aí, bora lá conversar com eles. Jéssica, Ítalo, boa tarde, sejam bem-vindos ao Entre Família. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Conta pra gente aí como foi que vocês perceberam que mesmo com orçamento limitado, né, com a renda tudo muito enxutinho ali, conseguiram fazer algumas economias e viajar todo ano, que é o sonho aí de muita gente. Então, desde pequena, né, eu já sonhava em viajar. E eu tive essa experiência também. Eu estudei na estava doutorado. Me apaixonei mais ainda por viagem. O microfone da Jéssica tá falhando um pouquinho. Vamos ver se o Ítalo falando, vamos ver se tá um pouquinho melhor, Ítalo. Perfeito. Tá dando para me ouvir? Estamos ouvindo, Ótimo. Então, só complementando o que a Jéssica falou, desde pequena ela sempre sonhou em viajar, né, em fazer, conhecer os países, né, como um todo. E isso, quando nós casamos, se tornou uma prioridade para a gente. Então, passamos a trabalhar para alcançar esse tipo de coisa, né? Viajar, conhecer lugares novos, países novos. E aí a gente começou uma rotina ali de economia, podemos falar assim, e alguns ajustes financeiros para conseguirmos atingir esses objetivos, entendeu? Certo. Agora, quais são as principais escolhas ali do dia a dia que vocês fazem como casal que tem ajudado a fazer com que vocês consigam, né, aos poucos, ir separando, né? E economizando, né, para separar para essa viagem, para os compromissos, para aquilo que vocês tanto querem fazer a mais? Perfeito. Normalmente,
a gente tem algumas coisas que nós fazemos, né, constantemente, que nos ajudam a economizar. Por exemplo, temos um grupo de WhatsApp, que é uma despesa de casal, que nós colocamos todo mês ali, todas as despesas dia a dia que nós temos, até atingir o valor que nós estabelecemos por mês de gastos que podemos fazer. E aí, dentro disso, a gente trabalha ali o que a gente pode gastar ou não. Uma outra coisa que a gente fez também, questão nossa, né, é viver uma vida um pouco mais simples com algumas coisas. Por exemplo, o carro. Nós preferimos ter um carro quitado, mas um carro mais simples, ao invés de ter um carro um pouco melhor no início do casamento. Era um carro bem simplesinho, a gente fazia até algumas viagens, mas ele era bem simples. E depois, quando a gente juntou o dinheiro, compramos um outro um pouquinho melhor, mas também era simples, né? E a gente sempre tem buscado fazer dessa maneira, né? Para poder economizar o máximo ali, e outros detalhes do dia a dia também, né? A gente tenta economizar para conseguir esse objetivo. Ou seja, Camila, não tem como fugir desse padrão, né, dessa receita. Se eu quero alcançar um objetivo, eu vou ter que trabalhar num planejamento dia a dia, como chegar lá. Eles foram seguindo os passos que você já comentou aqui com a gente também. E o que é mais interessante agora é que é como casal. Eles estão alinhados com o propósito. O que nós queremos? Então, nós vamos trabalhar juntos para chegar onde nós desejamos chegar. É assim que funciona. Perfeito. E parabéns, né, aos dois pela disciplina. E isso, né, a gente sempre tem que ter em mente. Quando nós temos um objetivo, esse objetivo, ele tem um número por trás dele, né? E esse número, quando a gente traz para o dia a dia, porque às vezes a gente pensa no valor absoluto lá na frente, mas eu posso quebrar esse valor em quanto que eu devo economizar por mês e quanto que eu devo economizar por dia. E eles juntos ali, alinhados nesse propósito. Nós estamos vendo aqui algumas fotos, né? Porque ao final das contas, eles estão celebrando esse esforço conjunto, né? Estão realizando esse sonho de viajar e eles podem aplicar essa mesma disciplina para vários outros planos e projetos que eles possam vir a ter ao longo da vida. E parabéns aos dois. E foi até o que o Ítalo colocou aqui, né? Não se preocupando, a gente tem um carro simples, leva onde precisa, tem tudo que precisa, aos poucos, né? Mas tá ali, quitado, é nosso, então beleza. Aqui a gente já ganha o dinheiro com isso também, né? E não ficar financiando e para ter um carro, quem sabe, maior e tal, mas se aquele que é menor supre as necessidades e eles conseguem fazer mais coisas, né? Tá resolvido. Às vezes, que é o que às vezes muitos brasileiros fazem, né? Quero ter, sei lá, ou para mostrar ou para não sei o que, ter aquele carro e aí no final não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para pôr combustível, acaba não sobrando para nada, mas sendo que poderia fazer um pouquinho diferente também, né? É interessante esse exemplo do carro, por quê? Porque ele denota uma expressão que muitas vezes nós confundimos, padrão de vida. Às vezes você fala, a pessoa tem um bom padrão de vida. Padrão de vida, ele não mostra quanto que eu ganho. Padrão de vida mostra quanto que eu gasto. Né? E aí, quando a gente vê um casal viajando para o exterior, né, visitando vários cartões postais aí mundo afora, às vezes você fala, nossa, é um padrão de vida elevado. Não, eles fizeram uma escolha de fazer esse projeto de viagem, mas às vezes a questão do carro é um carro mais simples, como o Ítalo falou, e tá tudo bem para eles. Tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque é isso que permite guardar e planejar e investir pensando nesse outro objetivo, que é viajar. Padrão de vida, ele vai ter impacto direto enquanto eu gasto e não enquanto eu ganho. Alguns gastam para aproveitar a vida, ter um bem-estar, e outros gastam para ostentar. Eu prefiro gastar para ter qualidade de vida. Eu acho que esse é o convite que nós todos temos aqui que refletir e praticar, né? Verdade. Jéssica, quantos países vocês já conheceram e quais outros países já estão na lista para vocês visitarem? Se você conseguir falar um pouquinho mais devagar para ver se melhora a qualidade do áudio aqui para a gente, talvez a gente consiga te ouvir melhor. Vamos lá. Nós juntos já conhecemos 6 países, né? E dentre esses 6 países, fomos também em alguns estados, né? Como os Estados Unidos, a gente foi também em Nova York e fomos em Orlando. Ainda tem, também a gente fez uma viagem de cruzeiro, que é uma outra forma também de economia, porque você fecha o pacote do cruzeiro e você ainda vai em outros países. Então a gente também conheceu o México e tem uma só viagem.
Então, você procurando uma promoção com antecedência também, dá para achar pacotes muito legais. Então, aí já são 8 países aí, e já tem outros na lista. Ano que vem a gente planeja ir para o Chile, conhecer a neve, né? E uma das coisas muito importantes também, que a gente tem que colocar a viagem como uma prioridade. Porque um casal que sonha viajar precisa colocar isso na filha, né? Precisa alinhar, né? Como vocês falaram. Então, eu já conversei com eles desde o início. Olha, eu gosto muito de viajar, pelo menos uma vez por ano, né? É uma atividade que a gente colocar aí. Então, é importante você compartilhar também com as pessoas o seu sonho, né? Se você tem sonho de viajar, e realmente fazer isso com atividade, economizando ali nos gastos. Uma coisa também, ele aprendeu a dar banho no cachorro. Ele dá o banho no cachorro. Porque aí já economiza com pet shop, né, também. Então, pequenas coisas ali fazem com que a gente vai economizando mais para realizar isso. E outra coisa também, nós temos o mundo das mídias aéreas, que nos ajuda muito. A gente vai juntando pontos, né, com as mídias aéreas e vai economizando muito também com passagem. Aí tá aparecendo nas minhas redes sociais, um pouco mais sobre isso. Então, é muito importante. Quando a gente vai pesquisando mais sobre viagens econômicas, a gente vai descobrindo mais coisas. Muito verdade. Exploradora.atípica. Ali, ó, já tô no Instagram aqui, já tô seguindo vocês, viu? Ó. Quer saber, aqui, né? Ó, eu já quero saber. Você precisa ainda levar a Eliane em Nova York. Então, Darley. Ainda tá. Menina, estamos nesse. Fica aí. Estamos nessa luta aí, ó lá. Exploradores.atípico é o Instagram. Atípica, né? Exploradora.atípica. Jéssica, Ítalo, muito obrigada, viu? O sinal não deixou que a gente tivesse tanta clareza de como vocês estavam comunicando a história de vocês, que tem muito mais detalhes, muito interessantes, mas muito obrigada, valeu muito a pena, um beijo para vocês e boa viagem. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Boa tarde para vocês. Obrigada. Sabe o que eu pensava daqui também? Que nós tomamos aqui uma história que exemplifica que economizando alcança-se um objetivo. Mas tanto eles, que já fazem assim, considerar acima de tudo que com o nosso dinheiro nós também precisamos dividi-lo de tal forma que a gente considere outros nessa nossa jornada. Porque senão a gente cai naquele abismo de pensar o dinheiro para o nosso próprio benefício, ganhar, ter, conquistar, fazer com o que a gente ganha e com o que a gente economiza. Mas qual é o lugar daquilo que pertence a Deus e daquilo que pertence ao outro no sentido de eu compartilhar a bênção que Deus tem me dado? A gente precisa refletir nisso também, tá bom? Vou até aproveitar para convidar você a pensar nessa perspectiva também, estudando as finanças à luz da Bíblia. Você sabe que é um dos temas que mais aparecem nos evangelhos? Dinheiro. Um dos temas mais presentes, ou pelo menos uma das maneiras pela qual Jesus se utilizou de nos fazer pensar a vida. No que diz respeito ao amor ao próximo, você vai, por exemplo, encontrar o homem rico, o jovem rico, que tinha muito dinheiro, mas ele não considerava as pessoas, ele não considerava dividir, ele não considerava ajudar os necessitados, ele não considerava partilhar daquilo que lhe estava sobejando. E Jesus conta essa história e deixa os discípulos, inclusive, muito abismados, porque Jesus ali vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. E os discípulos ficam, mas Senhor, como assim? Isso é impossível. Ele diz, para Deus nada é impossível. Isso significa dizer que Deus toca o coração da gente para a gente compreender qual é o nosso lugar e o nosso propósito, até mesmo com aquilo que nós temos hoje de recursos financeiros que vem da bênção de Deus. Então, como pensar dinheiro à luz da Bíblia? 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Aqui nós vamos conversar sobre dízimos, sobre ofertas, nós vamos conversar sobre economia, mas nesse sentido também, de como eu posso usar o meu dinheiro para honrar e glorificar a Deus, pensando no próximo,
pensando no bem que eu deva fazer com o dinheiro e não somente para uso pessoal, individual e às vezes até egoísta, se a gente não cuidar da natureza aqui do coração da gente, no Espírito de Deus. 21, 27, 31, 21, você não paga nada por isso, recebe em casa gratuitamente. E nós vamos na sequência para interações, o que você perguntou, compartilhou aqui pra gente, não é, Binal? É isso mesmo, hein? Interações que chegam pra gente aqui através do nosso WhatsApp, se você já mandou pra cá, então já vai aparecer aqui na nossa tela, viu? 129-8315-0249, perguntinha que a gente trouxe para você interagir, é para você contar pra gente aí dessas pequenas atitudes, né? Que já trouxeram grandes mudanças, grandes diferenças aí no seu dia a dia. E agora já, produção, ou depois do intervalo que a gente traz, né? Agora, então bora pra tela e já trazer essas interações que vão chegando. Eduardo Gomes, boa tarde. Eu e minha esposa criamos o hábito de sempre desligar aparelhos da tomada quando não estamos usando. Parece pequeno, mas a conta de energia caiu 20%. Olha isso. Essa economia ajudou a pagar o curso de inglês da minha filha. Puxa! Mas o que tanto a gente vai desligar? A TV, tudo bem, lá em casa desliga. A geladeira não dá, Camila. O que sobra? Pois é. Tem... Às vezes, vamos pensar que o micro-ondas que fica ali na tomada já desliga. Já economizei, o meu queimou. Ótimo, não precisa de outro. Ótimo, não. Né? O Eduardo, compartilha depois com a gente aí quais foram os aparelhos, mas realmente existem aqueles que a gente não pode tirar da tomada, né? O modem, por exemplo, né? Da internet não tira. O modem da internet. Mas existem também aqueles que estão o tempo todo escutando o que a gente está falando, né? Aquele lá que você fala alguma coisa. Ah, sim, pois não, tá aqui a música que você pediu. Então, existem alguns que estão o tempo todo conectados, e às vezes a gente não está usando. O próprio computador mesmo, né? Às vezes deixar o carregador fica direto na tomada. Às vezes lá em casa eu percebo isso. O carregador não tem nada, não está carregando nada, mas está lá na tomada, comendo energiazinha. Opa, fora já que é um chego, perigo, já tiro. Se tem filhos pequenos, fora o perigo, né? Então, eu acho que a minha economia está aí, porque eu não tenho robozinho de limpar a casa, eu não tenho a menininha que fica falando lá as coisas que, né? Como é o nome dela? Alexia, eu não tenho Alexia. Eu não tenho esse negócio, eu tenho um fogão, eu tenho uma geladeira, tenho uma televisão que meu marido nunca deixa ligado, ele mesmo desliga. O que mais? Aí vai ter um secador... Vai ter um chuveiro. E quem sabe uma coisa pra gente começar a testar, né? É verdade, né? Um exemplo real, assim. um exemplo prático. Obrigada, A máquina de lavar, né? Às vezes tirar ali também. Às vezes hoje as coisas estão cada vez mais conectadas, né? Então até aquilo que a gente pensa, não está consumindo muito porque eu não estou utilizando, mas só o fato de ela estar conectada pode ser que esteja gerando algum consumo de energia ali, né? Verdade. Obrigada, querido. Quem mais? Vamos pro intervalo. Foi só um gostinho. Daqui a pouquinho tem mais para Camila Russo responder, ajudar a gente a pensar economia. Beijo e até já. Você tem percebido como a Novo Tempo tem se preocupado em ajudar você que está do outro lado aí em vários aspectos da vida? Seja emocional, relacionamentos, seja saúde física, espiritual, que é o que envolve tudo, e também financeira, como o assunto que a gente está conversando hoje aqui no Entre Família, falando sobre finanças, né? Onde a gente pode segurar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e até falando sobre segurar. E a Darleide trouxe um ponto muito importante, que às vezes a gente segura para gastar só com a gente mesmo, mas Deus ele nos dá recursos para a gente abençoar a vida de outras pessoas também. Não é apenas para nosso benefício próprio. E pensando nisso, muitas pessoas estão envolvidas junto com a gente no projeto Anjos da Esperança, entendendo que através dos recursos que vêm de Deus, elas podem abençoar a vida de outras pessoas também através das suas doações. Por quê? A Rede Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Cada doador a gente chama carinhosamente de Anjos da Esperança. E essas doações são dos valores mais diversos. Tem gente que doa R$100, tem gente que doa 500, tem gente que doa R$10, tem gente que doa 5, tem gente que doa 1.000. Então, são dos mais variados. E o melhor de tudo isso é que, independente se é pouco ou se é muito, nas mãos de Deus, a gente sabe o milagre que Ele pode fazer e que Ele tem feito através da Rede Novo Tempo de Comunicação, nos permitindo a enviar materiais gratuitamente, como esse que a gente está enviando hoje, para abençoar a vida de outras pessoas. Então, você está entendendo como é que funciona toda essa corrente?
onde nós somos uma peça fundamental na pregação do Evangelho, sendo usados por Deus e através dos recursos que Ele nos concede também. Então convido você que está aí do outro lado, que ainda não faz parte do projeto Anjos da Esperança, a separar um pouquinho para poder abençoar a vida de outras pessoas também. É quanto você puder, tá bom? Quanto você puder. Conversa aí com o esposo, com a esposa, com os filhos, porque tem o Anjinhos da Esperança também. Então conversa com a família toda e veja quanto que você pode ou vocês podem também fazer parte nessa missão do Anjos da Esperança, tá bom? Quer fazer a doação agora mesmo? Chave Pix aparece aí na sua tela, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Se você prefere falar com a nossa equipe, conhecer um pouco mais sobre o projeto, nosso WhatsApp é o 12981766630. 12981766630. Conversa com a nossa equipe, saiba mais as outras formas também, como você pode se tornar um anjo ou anjinho da esperança. Combinado? Então, vem junto com a gente, vamos fazer a diferença na vida de mais e mais pessoas, como já temos colhido vários frutos aí, pessoas dizendo, olha, através da revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, eu consegui uma rendinha extra, estou ajudando em casa de várias formas. É legal, né? Bom demais. Tem interações agora, Darleide? Vamos, agora diz assim, anônima, boa tarde. Como fazer quando estou querendo economizar um pouco, mas o marido é gastão e não quer fazer sacrifícios? Não temos nem fundo de emergência, isso me preocupa. Aí pega no relacionamento, né, Camila? Tem aquele texto da Bíblia, né? Jesus fala assim, como poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? E isso é particularmente visível nas finanças do casal, né? O combinado aí precisa ser conversado, né? E uma chavinha que a gente pode mexer, assim, mudar, independentemente de estar falando de finanças de casal ou finanças individuais, é pensar o seguinte: hoje, por que a maior parte das pessoas não consegue guardar dinheiro? Claro, tem a questão de, eu acho que eu ganho pouco, né? Ou eu realmente ganho pouco, tá? Ok, mas vamos falar assim, no geral. É porque nós temos o hábito de deixar a poupança, né? E quando eu falo poupança é guardar dinheiro, poupar dinheiro. A gente deixa isso para o fim, em vez de tratar isso no início. Então eu ganho, aí lembra que eu falei padrão de vida, ele mostra para as pessoas o quanto eu gasto, não o quanto eu ganho. Às vezes eu quero trazer um padrão de vida ali que vai tudo ou até além do que eu ganho. E se vai além, significa que eu estou financiando isso com dívida, né? Mas enfim, se vai tudo, sobra nada. Eu nunca vou poupar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte, eu primeiro poupo. E eu vou adaptar o padrão de vida, eu vou moldar o meu gasto ao que sobra depois de eu poupar. Essa é a chavinha que a gente tem que mudar. Primeiro poupar para depois gastar, em vez de primeiro gastar para depois poupar. Quando a gente entende que o nosso futuro, o nosso bem-estar, os nossos projetos, como nós vimos do casal, eu quero viajar. Quando a gente entende que isso é como se fosse um boleto, só que em vez de pagar para os outros, a gente está pagando para nós mesmos. Para o casal, para o bem-estar da família. E, aliás, né, para essa espectadora que colocou, né, meu marido é gastão, tá bem, mas se você conseguir sentar com ele e demonstrar, olha, vamos construir um projeto juntos aqui. E nós vamos ter uma celebração desse projeto. Nós vamos viajar, nós vamos talvez comprar casa própria, enfim, tem uma finalidade para esse esforço de juntar e guardar. Essa finalidade, ela vai ser atingida na medida que veja o resultado lá na frente, né? Visualize esse resultado, vamos atrás dele e quando alcança, celebre em conjunto. Isso vai, inclusive, ajudar a fortalecer ali a união, o combinado do casal, né? Entrar em acordo por um projeto futuro. Até buscar saber por que para ele não desperta interesse esse tipo de planejamento. Por que ele é tão imediatista? Por que ele não considera ter uma poupança? Ou poupar, melhor dizendo. O que acontece com ele? Qual é o histórico de vida dele? Como que era o ambiente familiar dele? O que ele aprendeu sobre finanças? Por que ele acha que o que tem é para agora e depois não importa?
Onde que reside essa dificuldade? Isso pode ser ou deva ser um motivo de diálogo entre vocês, para você também não ficar nessa insistência, eu quero, ele não quer, eu quero, mas quem é o seu marido? Quem é esse homem? Por que ele age desta maneira? Sendo que muitas vezes é mais o homem quem vai trazer mais recursos, é ele quem movimenta mais, não sei se é diferente no seu caso. Onde que reside a questão? Então dialoga com ele sobre isso, sobre o que ele sente. Quem sabe entendendo o sentimento dele, você vai conseguir abordar melhor e ele vai passar a enxergar você também no seu sentimento, na sua percepção de mundo. Isso pode ajudar muito ao casal, né? Com certeza. Vamos a mais uma questão aqui, ó. Suzana Novaes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Suzana. Confesso que era mais controlada financeiramente quando solteira. Depois que casei, passamos alguns perrengues e tinha um dinheiro guardado que nos salvou. Depois que ficamos mais estabilizados, não consegui mais guardar como antes, principalmente depois do filho. Percebo que gastamos muito com comida. Tá aí essa parte de comida. E que tipo de comida que será? Será que é a comida... aquela de casa ou é fora, lanche fora também, porque tá aí um negócio que pega, né? Já vi vários memes, né? Figurinhas ali, meio sem dinheiro nenhum, tal, daqui a pouco aparece, sei lá, R$50, o que eu vou fazer? Comprar um lanche. Aí vai lá, gastou, fica no zero de novo, aí gastou lá, encheu a barriga, depois vem a tristeza de novo. Então, às vezes, a gente acaba gastando tanto, né, Por impulso. Por impulso, né? Por apetite. Eu mereço, hoje cansei, trabalhei demais, pedi um lanche, e aí vai, aqui e ali. Às vezes nem pode mais. Não sei o caso da Suzana, né? Mas assim, às vezes a gente, quando ganha pouco, a gente é mais regrado. Aí, por exemplo, casei, agora é a minha renda mais a renda do meu esposo, e dá aquela impressão talvez que eu posso ganhar mais, mas não, vocês terão uma vida agora a dois, depois veio o filho, e aí esse não pode contribuir com renda, mas contribuir bastante com gasto, né? A gente sempre vai voltar naquela questão lá atrás, né? Gastar menos do que ganha, olhar para casa, olhar para os hábitos da família, olhar para o padrão de vida que a família apresenta e entender. Isso aqui está cabendo dentro do orçamento? No caso dela, já não está, por isso que não está guardando. Mas pequenas decisões ali, regradas, como ela tinha na fase de solteira, poderão, quem sabe, produzir resultados ali, pequenos, quem sabe, no início, mas que, ao longo do tempo, somados, vão trazer uma tranquilidade. A gente viu o exemplo do cofrinho, né? E quando eu estava olhando ali você martelar e todo aquele montante dentro do cofrinho, eu lembrei daquele texto de Provérbios 13:11, que diz assim, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Em outra tradução diz, o que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Às vezes a gente acha que a gente precisa economizar grandes somas. Eu não sei se é o caso dela, mas pode começar com pequenas somas, aos poucos, e aí você vai montando essa disciplina, vai celebrando, vai mostrando para o marido, para o filho, que aquilo que eles se esforçaram para fazer ao longo dos dias, meses e anos, produziu uma viagem, produziu uma troca de carro, produziu uma reforma na casa, enfim, esse resultado ele tem que ficar bem material também para ajudar toda a família a se envolver mais e mais no projeto de economizar e investir. Gente, educação financeira à luz da Bíblia, garante a sua agora. Educação financeira à luz da Bíblia, para você repensar o todo em conjunto, estudar em família, Exato. Você com seus filhos, você e seu marido, ter esse estudo para dividir. Olha só o que a Bíblia diz, olha só, meu amor, nunca tinha pensado nisso. Olha o que diz aqui, vai lendo junto, vai compartilhando, isso pode fazer total diferença. 12, 21, 27, 31, 21, garante a sua, viu? Tem mais uma por aqui, ó, vem cá. Mãe inteira, acabou-se. Então eu só vou dizer daquele casal, da Suzana, aqueles que gastam muito com comida e tem criança, às vezes a gente não está gastando com comida, a gente está gastando com os olhos e o apetite sem controle. Dá uma olhadinha, às vezes é um biscoitinho recheado, é aquela bandeja de danoninho, é aquelas coisas para o lanchinho. A gente precisa avaliar se o que a gente está gastando é com comida de verdade ou com aqueles lanchinhos supérfluos que nem alimentos são.
cuida disso também, tá? Um beijo para você, obrigada por sua interação, aliás, de todos que fazem o programa com a gente. Obrigada, Camila, sempre bom recebê-la aqui. Deus te abençoe. Fico muito feliz de estar aqui de volta e agradeço muito pela nova oportunidade. Obrigado, Camila. Amada. Prazer te receber aqui, viu? A Camila até trouxe, acho que mais no começo do programa, Provérbios 21:20, né? Ou foi a Darleide, não me lembro agora, dizendo que na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite armazenado, mas o tolo os devora. Esse pensamento aqui, ele traz muitas reflexões para a gente. Inclusive, faz lembrar a história do senhor Elias, ele que era pedreiro, e o senhor Elias, por muitos anos, né, recebendo pouquinho ali, mas toda semana ele separava um dinheirinho, por pouquinho que fosse, ele separava um dinheirinho ali, por mais que fosse o troco do pão, mas estava sempre guardando ali. Alguns amigos dele falavam para ele, mas senhor Elias, aproveita, rapaz, a vida é curta. E o senhor Elias focado naquilo, em ter aquela reservinha por pouco que fosse. Alguns anos depois, veio uma enchente para aquela região onde eles moravam ali, e acabou destruindo a casa de vários vizinhos dele, e até mesmo a do seu Elias ficou bem prejudicada, mas como ele tinha aquela reservinha, ele conseguiu reconstruir a sua casa, serviu de abrigo para outras famílias também, e ele tinha um pouco de recurso para poder ajudar com alimentação outras pessoas também. E a gente fica pensando, né, mas é tão pouquinho, que diferença faz? Quando a gente entende que esse pouquinho, o muito ou pouco, vem de Deus, e quando a gente, com sabedoria, a gente ora, consagra tudo aquilo que a gente tem nas mãos de Deus, Deus ele multiplica. A gente sabe os milagres que Deus pode fazer. A Bíblia é cheia de milagres sobre multiplicação, sobre curas, enfim, tantas outras coisas. E a gente entende que quando a gente consegue ouvir os conselhos de Deus, fazer a vontade de Deus, outras pessoas à nossa volta também são abençoadas, não apenas nós, mas outros à nossa volta. José, por exemplo, José do Egito, né? Você lembra da história? 7 anos ali de fartura, depois 7 anos de escassez, mas eles tinham recursos para eles e para outros também, abençoando a vida de outros. E quando a gente começa até a pensar um pouco mais, né, sobre essa questão de armazenar, parece que estou querendo guardar demais, né, ganho pouco, mas não consigo guardar muito, ou às vezes, até o que a gente comentou, tem pessoas que acabam querendo juntar demais e acabam não abençoando outros, enfim. A questão é, quando nós entendemos que economizar é uma forma de viver com gratidão e responsabilidade, a gente entende o porquê que Deus concede recursos financeiros para a gente também. E não se trata de ter muito ou pouco, mas sim de ser fiel a Deus naquilo que Ele nos confia, como mordomos, cuidar daquilo que Deus deixa para cada um de nós, administrar e abençoar a vida de outros também. Que Deus nos use. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada. Deus abençoe vocês, meus amores. Beijo, fiquem com Deus. Muito bom ter sua companhia sempre. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Economiza.